Estamos iniciando mais um programa de Olho na Saúde nesta quinta-feira com uma convidada muito especial. Primeiro eu quero agradecer a você, nosso telespectador, pela audiência que cada quinta-feira está aumentando. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Luciana Marassi, que é dona de uma clínica de estética, não é isso, doutora? Que lá nós podemos fazer vários tratamentos e sairmos mais bonitos. Explique aqui, doutora, o que a clínica de estética doutora Luciana Marassi faz? Pode oferecer para a gente. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade, de estar aqui falando sobre o meu trabalho. Na clínica nós oferecemos vários serviços, desde o tratamento de limpeza de pele, tratamento para acne na adolescência, banho de lua, massagem relaxante. E o nosso foco, ultimamente, ele tem sido mais a parte de redução de medidas e pós-operatórios, Então, a parte de redução de medidas são pessoas que estão em processo de perca de peso e elas procuram a gente para ajudar a trabalhar o remodelamento desse corpo, Então, a gente faz uma avaliação, monta um protocolo de acordo com a necessidade da cliente e executa, e os resultados são incríveis. Claro que é uma sessão? Não. Geralmente a gente encomenda... Existe um tratamento, Existe um tratamento. A gente pede para que a cliente inicie com 10 sessões seguidas, para que a gente consiga fazer com que esse organismo entenda, que a gente está em busca de fazer a parte de desinflamação das células de gorduras, para ela também ver que o meu trabalho funciona. Porque uma sessão não adianta. Então, sempre foco. 10 sessões não é o suficiente, porque não foram 10 dias para o cliente ter aquele excesso, aquele volume. Mas 10 dias dá para ela ver que o meu trabalho funciona. Então, temos resultados incríveis. Perfeitamente. Então, você pode observar na tela, o antes e o depois de alguns tratamentos feitos pela doutora Luciana. Doutora, eu vou fazer uma confidência aqui para você. Já entrevistei várias pessoas, não conheço nenhuma que não queira dar uma melhoradinha, Sim. Então, assim, tanto para homem quanto para mulher. E você falou da redução de medidas. Parece que a vida hoje do brasileiro, nossa, 90% das pessoas estão sempre querendo perder um pouquinho de peso. Sim. Como é que funciona esse tratamento para redução de medidas? É através de drenagem? Consegue isso mesmo? Não é drenagem, A drenagem linfática, a função dela é melhorar o inchaço, a circulação. São técnicas de drenomodeladora associadas, que a gente monta um protocolo, como eu disse. Quando a cliente ela nos procura que ela está em processo de perca de peso, melhor ainda, porque já vai entrar aí a parte de alimentação, atividade física e comigo entra a parte de remodelamento corporal, através de técnicas, de manobras, de massagem, associada com aparelhos, a gente consegue sim melhorar o aspecto do tecido, desinflamar as células de gordura e devolver para a cliente aquele remodelamento corporal dentro da sua anatomia. Perfeito. Então, a redução de medidas, ela vem através de uma drenagem modeladora, é isso? Através de técnicas que são feitas manobras para que a gente consiga melhorar a inflamação daquele tecido, devolver a oxigenação, a circulação, e a gente associa com manta térmica, gesso, é montado todo um protocolo e os resultados são incríveis. Tem resultado. Não é moda, não é mito. Se você faz o seu trabalho com seriedade, você sabe o que você realmente está fazendo, você conhece o corpo humano, você tem resultado sim. Então você que está nos assistindo, procure a doutora Luciana Marassi. E eu tenho uma pergunta para você, doutora. E os homens? Eles frequentam ou é exclusivo para mulher? Como é que funciona? Tem essa distinção na sua clínica? Na minha clínica não. Inclusive, existem casais que fazem juntos, Agora eu estou com 8 casal que eles fazem o tratamento no mesmo horário. No início tinha assim um preconceito, porque eles ficam com vergonha de estar saindo da clínica e se encontrar com mulheres. Então são horários reservados para o casal que eles fazem o tratamento para diminuir o abdômen. São homens que malham, cuidam da alimentação e às vezes não conseguem perder aquela gordurinha localizada. E a estética, ela atua nessa parte. Ela entra para fazer o tratamento dessa gordurinha localizada e olha que eles são clientes fiéis.
tá? Depois que fideliza, que eles veem o resultado, primeiro eles vão meio que não acreditando, mas quando eles veem o antes e depois, são os clientes fiéis. Não temos então, esse... eu acho que eu vou me tornar um cliente fiel, viu? Que eu estou precisando aqui, tem umas gorduras localizadas, né? Que eu acredito que eu vá fazer. E como é que funciona? Primeiro tem uma consulta, eu chego lá e falo assim, não, quero fazer a massagem. Como é que funciona? Tem algum protocolo? Como é que você indica? Sim, primeiro a gente agenda uma avaliação. Às vezes a cliente me procura e fala assim, eu quero fazer drenagem. Aí eu pergunto, qual é o seu objetivo? Ela, melhorar a celulite. Não, a gente marca uma avaliação, aí é feita uma avaliação, né? Tirado fotos de antes e depois, é apontado aonde que está incomodando ela, mas a gente já consegue enxergar um pouquinho mais, porque o olho clínico vai além, né? E aí é montado um protocolo de acordo com aquela necessidade. Aí, se a cliente aceitar, a gente faz fotos de antes e depois, explica como que o tratamento funciona e inicia. Entendi. E para o homem é a mesma coisa? Para o homem é a mesma coisa. Muitas pessoas me procuram para fazer uma sessão. Eu não trabalho com uma sessão de massagem, porque uma sessão é para o cliente conhecer o meu trabalho, me conhecer. Ele não vai ter o resultado que ele almeja em uma sessão. Não existe esse milagre. É um trabalho constante, né, que é feito de técnicas, de manobra e disciplina também. Porque não adianta nada eu estar lá fazendo a massagem, a cliente está reduzindo medidas, mas quando chega em casa ela come tudo que não pode. Ou seja, a gente sempre fala, vamos associar atividade física, alimentação, mas tem clientes que ela é tão terríveis que ela não faz isso, mas ela sim consegue perder bastante medidas, ver a roupa caindo, melhorando o aspecto da celulite, porque a gente trabalha a desinflamação, né, de dentro para fora, com detox, desintoxicações corporal. Então, ela fala, nossa, essa roupa não entrava em mim, mas ela não está perdendo peso, é medida, porque está trabalhando remodelamento corporal. Entendi. E a pessoa, o remodelamento, ela não está perdendo peso, como você falou? Não, peso é atividade física e alimentação. Entendi. Na estética é medidas. E lá na sua clínica tem, assim, o aconselhamento de um nutricionista, dessas outras partes que precisam para que o tratamento seja efetivo? E todo tratamento tem um início, meio e fim. Tem um fim o seu tratamento? Elas acabam fidelizando e ficando clientes fiéis, só diminui a frequência. Por exemplo, a cliente que fazia seguido, ela fica 3 vezes na semana, mas eu estou com um cliente que está comigo há 10 anos, né? Cliente fiel mesmo. Então, assim, massagem é qualidade de vida. Massagem hoje em dia não é só estética, é um autocuidado, tem o toque, tem a questão... A gente acaba sendo um pouco psicóloga, a gente indica, a gente dá conselho. Então, cria um vínculo, uma intimidade com o paciente. Por isso que eu digo que tem que ter uma ética muito grande, porque você vê de tudo dentro da sua clínica de estética, né? Pessoas que te procuram com problemas, pessoas que, às vezes, ela só quer um conselho. Então, estética não é só corporal, melhora tudo, de dentro para fora. Entendi. Então, assim, a manutenção precisa, né? A manutenção daquele corpinho do qual ela buscou, sim, ou ele buscou, né? Precisa de manutenção, de revisão. E a revisão ideal, ou não tem isso, 2 vezes, 1 vez por semana, ou... Olha, eu tenho clientes que, por exemplo, vamos pegar uma cliente aqui que só quer perder um flanco, que é as gordurinhas indesejáveis lateral, e um abdômen, uma pochetinha. Tem clientes que, quando ela consegue chegar nesse objetivo, ela para e ela permanece no cuidado, né? Aí ela fica drenando 1 vez por semana, né? Mas tem clientes que não conseguem parar, porque é gostoso, massagem não é só estética. Porque aí mas você... não tem assim, você tem que fazer a vida toda, não. Entendi. Você pode chegar no seu objetivo e ficar mantendo, como tudo na nossa vida, tem que ter uma disciplina. Sim. E você falou que faz massagem relaxante também. Essa massagem relaxante é diferente da massagem
de drenagem? Sim, a massagem relaxante ela vai trabalhar pontos de tensão. No nosso dia a dia, na correria, às vezes um movimento repetitivo que você faz, né? O trabalho de ficar muito sentado, às vezes você acumula nódulos de tensão. Então a massagem relaxante ela tenta proporcionar para o cliente ou para a pessoa que vai fazer um bem-estar, uma música, um lugar, um ambiente mais escuro, uma pedra quente. Ela vai trazer o alívio daquela tensão, para você desacelerar do seu mundo corrido. Perfeito. Eu que opero muito, toda vez que eu acabo de operar aqui no meu pescoço, eu sinto que de olhar no microscópio, sabe? Doutora, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Os nossos programas estão chegando no final do primeiro bloco, né? Do qual a gente teve a oportunidade de entrevistá-la. Deixa aqui as suas considerações para os nossos telespectadores. Eu gostaria de agradecer, né, a todos, né, e falar para vocês que estética não é mito, não é modinha. Estética, ela tem sim o poder de devolver a autoestima, né, melhorar o interno e o externo. Principalmente eu trabalho muito também com o pós-operatório. Eu sempre falo que o médico ele faz os 50%, e eu faço os outros 50%. Porque se você executa um pós-operatório e você tem um bom acompanhamento, o resultado daquele médico, né, o final vai ser com êxito. Então, estética, ela faz diferença sim na vida das pessoas. Não tire conclusões precipitadas, né? Qualquer coisa, entre em contato com a gente está à disposição para esclarecer, para explicar como funciona o tratamento. E muito obrigada. Doutor, eu que agradeço sua presença aqui no nosso programa De Olho na Saúde. E a você que nos assiste, pode nos seguir no Instagram, @deolhonasaúde. Conto com você lá no nosso Instagram. E agora no nosso próximo bloco iremos receber o Dr. Hadson. Até daqui a pouco. Estamos de volta no nosso segundo bloco De Olho na Saúde e hoje estou com o meu amigo Dr. Hadson Araújo. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa, é uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço pelo convite, né? Uma oportunidade de estar falando sobre a saúde feminina, sobre cuidados que a mulher pode ter no dia a dia. Então, é sempre bem-vindo, sempre adoro muito esses convites para a gente cada vez disseminar mais a informação e o conhecimento. Que bom. Para você que não sabe, o Dr. Hadson, ele é ginecologista obstetra e é especialista em rejuvenescimento íntimo, no tratamento da endometriose, implantes hormonais para as pessoas que estão na menopausa, colocação de DIU para prevenção da gravidez e no tratamento também da infertilidade. Doutor, vamos começar pela infertilidade. Tem muita gente que sonha, né? Um casal sonha em ter um filho. E, se eu não estou enganado, a maioria das vezes é da mulher? Então, por muito tempo, nós acreditamos que a mulher seria a principal causa, né? A sociedade até cobra isso como um dos principais motivos ali da infertilidade está em patologias femininas. Isso foi mudando durante um tempo, né? Quando a gente vem para as novas meta-análises, que são as revisões, hoje é praticamente 50%. Então, 50%, né? Se eu tenho 10 casais inférteis ali, 5 daqueles casais ali, a culpa vai ser o homem e 5 vai ser a mulher. Antigamente era 10% somente. Talvez isso aí mudou mesmo pela nossa forma de diagnóstico, a busca de outros diagnósticos para explicar isso, né, nesse sentido. Mas tem muito homem que tem aí um comprometimento do espermatozoide, ou na qualidade ou na quantidade, e às vezes quem procura mesmo a atenção é a mulher. Ela esgota tudo, está tudo normal, e o homem não vai fazer os exames para ver, e geralmente pode ser ele sim. A mulher, então, é mais fiel ao tratamento, né? O sonho maior é sempre da mulher, em geral, né? É uma lógica, né? Como ela engravida, ela que para e tem todo aquele percurso da gestação, então acaba que ela acha que ela é a culpada por aquilo não estar acontecendo, né? E o homem tem muito aquela questão do machismo da sociedade também, que acha que está tudo bem, que nada vai acontecer. Enfim, acaba protelando essa busca, mas 50% das causas vão ser masculinas. Entendi. E também temos o outro lado, né? Aquela pessoa que está numa fase da vida que não consegue,
que não é que não consegue, que ela não quer naquele momento, né, ter filhos, e aí ela pode usar o anticoncepcional, o DIU. Quais são as formas mais usadas hoje depois do anticoncepcional? Então, desde 1962, quando os contraceptivos orais chegaram no mercado, a gente teve aí uma curva de aceitação gigante deles, né? Tanto pelo preço, um fácil acesso, mas enfim, sempre houveram os problemas do esquecimento da pílula. A paciente esquece a pílula 2 dias, ela já pode engravidar ali de maneira fácil. E depois de um tempo, nos estudos fase 4, que é o que a gente tem hoje, daqueles contraceptivos de 1960, a gente observou que eles têm alguns efeitos colaterais a longo prazo, aumentando aí risco de pressão alta, risco de câncer de fígado, câncer de mama, o próprio câncer de colo de útero. Então hoje, como a mulher demora cada vez mais tempo para engravidar, né, tanto por questão de trabalho, estudo, tudo isso, a família vai ficando em segundo plano, a gente tem métodos que duram muito mais tempo. A gente chama de LARC, né? Que é a abreviação em inglês para contraceptivos reversíveis de longa duração. E a gente tem implantes, tem DIU, tem, às vezes, injetáveis. Os implantes são hormônios também? Isso, os implantes são hormônios. Na verdade, hoje, implante a gente usa para fazer várias coisas, né? Por exemplo, existe implante de metformina. Para quem tem que tomar metformina, pode manipular uma metformina implante e aquele implante fica ali 6 meses. Para você que está nos assistindo e não sabe o que é metformina, é o tratamento do diabetes, não é isso, doutor? Isso, perfeito. Então você pode utilizar várias formas de medicamentos. Se aí, dependendo, você usa uma progesterona para evitar filhos e aquela paciente usa aquele implante, e dependendo do hormônio que você usa, tem uma duração de 6 meses, 1 ano ou até 3 anos, que é o mais comum, que é o Implanon. Coloca um implante lá, um tubinho debaixo do braço, não precisa estar lembrando de tomar. Ele é mais eficaz que a própria laqueadura. Ah, ele é mais eficaz? Mais eficaz que a laqueadura. Mas como é que é mais eficaz que a laqueadura? Por exemplo, nós hoje no mundo temos 7 milhões de mulheres utilizando esse método. E nenhuma até 85 quilos engravidou. Entendeu? E aí quando a gente faz as análises, né, do risco de falha, a taxa de falha dele vai ser 0,05%. E de uma laqueadora é de 0,1%. Então, 1 em 1.000 e com um implante seria 1 em 10.000. Lembrando que esse dado de 1 em 10.000, ele nunca existiu na prática, mas como os estudos são feitos, eles podem ter uma taxa, então vai ficar aquilo. A menor probabilidade de tudo, quando se fala de medicina, vai ser 0,05. Certo, mas o implante ele tem uma duração. Duração de 3 anos. E às vezes ele não corre risco de terminar antes? Não. Na verdade, todos esses métodos, quando a gente estipula um tempo para ele, no caso do Implanon, é com uma sobra. Igual a validade dos medicamentos. A gente sabe que os medicamentos eles têm uma validade maior do que aquilo que foi colocado e liberado pela Anvisa. Entendi. É a mesma coisa do implante. Outra coisa, antigamente a gente usava esses implantes por 2 anos. Aí foi saindo mais estudo, não, dá 3. A ideia é que eles cheguem a 5 anos daqui mais 2 anos. Tem um estudo correndo em fase para esse mesmo implante que a gente usa hoje, para que ele dure mais. E por que ele é melhor no termo, se ele libera hormônio da mesma forma que o comprimido? Por que ele é melhor? Primeira coisa, vem o fato de não ter que lembrar para tomar, então ele acaba tendo uma eficácia melhor. E a quantidade de hormônio. Quando eu prescrevo qualquer coisa via oral, eu preciso de uma quantidade maior daquilo que eu quero. Por quê? Porque vai passar no estômago, vai passar no duodeno, vai passar no intestino e vai sofrer uma série de reações. Inclusive, vai ter um mecanismo de primeira passagem no fígado. Então, além de eu ter que colocar uma quantidade muito maior de hormônio numa pílula, eu preciso que ela passe pelo fígado. E quando passa pelo fígado, né, o componente hormonal que tem na pílula acaba ativando as enzimas do citocromo P450. E aí aumenta o risco de trombose, né, as pacientes podem ter, às vezes, TEP, que é quando aquele trombo vai no pulmão e tem uma morte ali instantânea. Isso acontece por ano, em média, 1.500 mulheres morrem por conta de pílulas contraceptivas. Entendi. Entendeu? Então, mas o implante, ele é subcutâneo, né? Subcutâneo. E a dose, falando em dose, um implante desse que dura até 3 anos, a gente fala até porque se a paciente decidir engravidar antes, a gente remove, tá tudo bem, ele tem o equivalente a 3 caixas de pílula. Se a gente for colocar aí... Em 3 caixas só? A quantidade hormonal vai ser equivalente a 3 caixas. Então, para 3 meses que eu usaria, eu estou usando tanto de hormônio para durar 3 anos. Porque ele vai liberando aquilo dali naquela porcentagem mais adequada. Direto no vaso, né? Isso. Vai fazendo anastomose e vai suando aquele hormônio ali em 20 microgramas por dia, que é o suficiente para a mulher não fazer aquele pico hormonal e ovular. E ele não tem um pico, não? Assim, ele consegue manter uma
Uma reta, Isso, uma linear, assim? É um platô linear de liberação de hormônio, 20 microgramas. O que consegue evitar filhos em mulheres de qualquer peso. Entendi. Nossa, que interessante, né? Então, hoje está sendo bem difundido, né? O implante, no caso. Sendo bem difundido. Mais do que o DIU? Mais do que o DIU. E já tem alguns estados que conseguem no SUS, né? Conseguem, Maranhão tem no SUS. Já existe no SUS, então? No SUS. E aqui no estado do Acre, não tem? Aqui ainda não. No estado que a gente tem de método... Mas ele tem tabela SUS para isso? Tem tabela SUS para isso. Tem? Tem. Então isso seria de município ou de estado? De estado. É de estado? É média e alta? Isso. Por quê? Mas, dessa situação não sei, mas o que eu já vi lá específico dos estados que tem é pela Secretaria de Saúde, né, nesse sentido. Então, não sei se a licitação foi para lá, essa é uma parte mais burocrática. Entendi. Eu acho interessante, às vezes a gente pode até tentar trazer aqui para o estado, né? Aqui no estado a gente tem o DIU cobre, né? Tem uma demanda boa de pacientes. DIU de cobre. DIU de cobre. Aqui no estado tem DIU de cobre, não tem uma fila longa para colocar, é fácil, que às vezes complica um pouco é o período, né, que a paciente tem do desejo até a inserção, que leva em média em 60 dias. Do desejo que ela ir no posto e falar assim, não quero colocar esse DIU. Aí tem que preencher alguns papéis e em 60 dias no máximo ela está colocando esse DIU. Tá. E qual a vantagem de ser DIU de cobre ou um DIU sem cobre? Existem dois tipos de DIU, né? Tem o DIU de cobre e o DIU hormonal, no caso. Para o telespectador entender, o DIU ele parece um triângulo, né? Um T. Um T, né? Uma forma de T. Que coloca dentro do útero. Do útero. Para que a pessoa não tenha... Ali o óvulo, ele se adere e depois sai, né? Como é que funciona? Então, o que acontece? Esses métodos do DIU, eles funcionam como um método de barreira. A mulher, quando ela está ovulando, aquele muco cervical ele vai ficar muito fino, como se fosse uma clara de ovo para o espermatozoide sair nadando. O que ele faz? Ele deixa ele grosso. Ela vai ter aquele muco sempre grosso e o espermatozoide não consegue subir ali pelo colo uterino e chegar lá no ovário. Ela continua ovulando normalmente. Então, qual que é a vantagem dele de frente às pílulas, por exemplo? Porque ela vai ter um ciclo hormonal fisiológico, né? Então, ela continua sentindo o seu corpo ali todos os meses. Porque tudo tem efeito colateral, né? Quando eu uso um implante para evitar filho ou quando eu uso uma pílula, por exemplo, além de eu bloquear aquela passagem de hormônios do cérebro para os ovários, eu também bloqueio aquele estímulo para as adrenais. Então a paciente tem uma diminuição na produção de testosterona e, consequentemente, o sinal mais clássico que elas têm, as usuárias de pílula ou de implante, é baixa libido. E com o DIU de cobre isso não acontece. Entendi. Doutor, estamos chegando no nosso final do segundo bloco. E para o nosso terceiro bloco eu vou fazer uma pergunta que está muito na moda, o rejuvenescimento íntimo. Saiba o que é isso no nosso próximo bloco. Estamos de volta no nosso terceiro e último bloco, agradecendo a você, nosso telespectador, de volta com o nosso amigo Dr. Radisson. Doutor, explique para o nosso telespectador o que é um rejuvenescimento íntimo na mulher. Perfeito. Rejuvenescimento íntimo, ele é uma estratégia de terapia para trazer uma longevidade maior a toda aquela parte funcional e ativa do órgão genital feminino. E a gente tem várias estratégias. E quando a gente fala de rejuvenescer, a gente não está falando só de coisas funcionais. Entram também aspectos estéticos, né? Por exemplo... Ou seja, já existe plástica para as partes íntimas da mulher, não é? Sim. O senhor faz isso, doutor? Sim, eu trabalho com isso. E a vantagem desses procedimentos, né, envolve muita tecnologia. A gente acaba utilizando radiofrequência, que é uma energia muito menor do que aquela que usa em cirurgias maiores, acaba utilizando laser, e isso tudo dá para ser feito em consultório médico, né? Baixa complexidade, não precisa de internação hospitalar. E a gente pode utilizar de várias formas. Por exemplo, tem paciente que está um pouco acima do peso, conseguiu perder peso, e é natural nesse processo de perda de gordura que aquela pele, os lábios maiores que a gente fala da vagina, fique um pouco mais flácida, fique um pouco mais murcha. As vaginas lá estão assim, estou achando minha vagina um pouco mais murcha. Você consegue ali fazer preenchimento. Agora a paciente ela se sente bem assim no geral, né? Melhorou do físico, agora melhora a parte genital, acaba melhorando outros pontos. A gente sabe que a mulher ela se preocupa muito em todos os aspectos do corpo, então acaba ajudando nessa parte. E quando a gente fala de funcionalidade,
O rejuvenescimento, ele funciona bastante para aquela mulher que está ali com mais de 45 anos, 50 anos e vai sofrendo aquelas consequências do declínio hormonal, né? O envelhecimento vai chegar para todo mundo. E, consequência isso, a mucosa da vagina ela não consegue mais ter aquelas rugosidades e aquela lubrificação natural adequado, que ela tinha quando mais jovem. Então, quando você faz esse estímulo de colágeno, que você pode fazer tanto sendo com injetáveis ou mesmo com laser, uma radiofrequência, ele renova aquele colágeno e a paciente volta a ter uma mucosa vaginal de 10, 15 anos atrás. Isso em poucas sessões e acaba devolvendo a qualidade de vida, tanto sexual. Algumas pacientes, em decorrência disso, começam a perder xixi de maneira involuntária e isso é muito constrangedor para as mulheres. Então, acaba fazendo essas terapias e a paciente volta a ter aquela mucosa vaginal bem mais jovem. Por isso que traz o termo, né? Rejuvenescer. Ou seja, o rejuvenescimento vem desde a parte estética de fora até a parte funcional. Ativa, né, da atividade sexual da mulher. Outra coisa que acontece muito, quando a mulher engravida, é natural que algumas partes do corpo fiquem mais escuras. E você, com as técnicas do rejuvenescimento íntimo, você consegue clarear aquela região ali da virilha, região da vulva, da vagina, que ficou um pouco mais escurecida por conta da gravidez. Como é que é feito esse clareamento? Como é que é feito esse clareamento? Existe uma técnica química, né, que você usa peelings, usa ácidos, o próprio ácido tricloroacético, você quebra aquela camada da epiderme para que surja ali um novo crescimento, ou as técnicas físicas. Aí você utiliza energias como o laser de CO2. Qual que é a ideia? É quebrar aquela primeira camada da pele sem deixar cicatriz e favorecer um rearranjo vascular, né? Como se os vasos fossem ter uma nova chance de crescer ali. E com esse rearranjo acontece uma produção de colágeno, né? Estimula aquelas células de colágeno que foram se perdendo e rejuvenesce a pele. Assim como se fazem os procedimentos dermatológicos do rosto, que as pessoas procuram muito, né, os dermatologistas para fazer esses procedimentos. A gente pegou essa tecnologia, adaptou ela para a região íntima. Entendi. Você falou aqui de radiofrequência, você falou de laser de CO2. E existe casos que você precisa fazer no bisturi mesmo? A própria energia, ela funciona como um bisturi, entendeu? Qual que é a diferença do bisturi frio para a energia de laser ou de radiofrequência? Que você consegue ter uma precisão muito maior do que pegar um bisturi frio e cortar. Por exemplo, tem paciente que tem os pequenos lábios hipertróficos e às vezes coloca um biquíni, fica marcando e ela quer diminuir aquilo, ou então tem dor quando tem relação. Para fazer aquele tipo de cirurgia, você precisa fazer um corte muito delicado. E qual que é a vantagem do laser, por exemplo? Que você consegue fazer um corte que fique bem linear, sem causar aquelas dobras, sem queimar, por exemplo, a parte da pele ou ficar irregular. E aí você devolve um ar muito mais natural e anatômico. Mas tem que dar ponto depois que corta alguma coisa? Depende da extensão. A maioria das vezes a gente acaba dando ponto quando é cirurgia, a ninfoplastia, né, que é bem conhecida. Que é o períneo, é isso? Não, períneo é outra parte. Períneo é outra parte. A vagina, ela vai ter os lábios, né, a parte genital, ela vai ter os lábios maiores, menores, aquele introito de baixo que é o períneo. O períneo, que é o que se fazia muito antigamente, era basicamente pegar aqueles músculos do assoalho pélvico e aproximá-los depois que a mulher tinha ali seus partos e acabava tendo uma frouxidão daquela parte. Hoje em dia, com o próprio estímulo de colágeno, essa região tende a voltar sem precisar e fazer um procedimento cirúrgico. Entendeu? Entendi. A ninfoplastia seria a redução só dos pequenos lábios, que é o que mais marca, às vezes, em uma roupa íntima, numa calça, que pode acontecer com algumas meninas. Geralmente, depois do parto, pode acontecer. Pacientes que tomaram alguns contraceptivos androgênicos, que aumentam a testosterona, também pode acontecer. Quem, às vezes, faz algum tipo de reposição hormonal, pode acontecer. E muita gente mesmo nasceu assim, né? Uma herança de nascimento. Genética mesmo, Genética. Né? E a gente escuta também muita gente, muitas mulheres falar... o meu médico me passou testosterona. Por que passam testosterona para a mulher? Então, a gente sabe que a testosterona ela tem uma relação com a libido, né? Tanto a masculina como a feminina. Não se resume à sexualidade, à libido, a sexo, enfim. E conforme vai passando os anos, a produção, né, hormonal na mulher, ela tende a ser a cair muito mais rápido do que no homem. E ela começa a ter alguns sintomas, às vezes indisposição, às vezes ela
se sente desmotivada para ir no trabalho, aí acaba prejudicando a libido também. Então, a principal indicação que a gente tem hoje em todos os manuais, todos os guidelines, independente de especialidade, seria o distúrbio sexual hipoativo, né? Quando a paciente tem uma baixa libido, você acaba prescrevendo aquela reposição hormonal e ela tem bons resultados na imensa e esmagadora maioria das vezes. Entendi. Então, tudo, né, tem uma relação Tem um de um contexto porquê, de um contexto. Mas e o dia a dia seu? Está mais para esse lado ou não? É mais a ginecologia geral hoje, seu consultório, doutor? Você que é um especialista nisso, porque são poucas pessoas que fazem, né, essa parte de rejuvenescimento íntimo, né? Uhum. Então, no meu consultório, eu me dedico mais a patologias mais complexas mesmo, essa parte de endometriose, parte de infertilidade, questão de reposição hormonal e a parte de rejuvenescimento íntimo. E algumas patologias obstétricas mais graves também. Esse é o carro-chefe. A gente só recebe, a maioria das pacientes são assim. Vez ou outra, né, 10% vai representar os casos de ginecologia geral, aí vem corrimentos, vem paciente que vem para exames de prevenção mesmo, exame de mamas, exame de HPV para o colo do útero, mas 90% do meu tempo no consultório eu dedico a essas patologias mais complexas. E eu sei que você é bem da área digital, né? Tem um canal no YouTube, como é que chama o seu canal mesmo? Gineflix. Gineflix. E lá você fala de tudo isso que nós conversamos, tem lá no seu canal. Como é que nós fazemos para acessar seu canal? Explique aqui para o nosso telespectador. Então, esse canal, o Gineflix, eu tenho ele há 3 anos lá no YouTube, cuido dele com muito carinho, faço vídeos mais, né, em estúdio, alguma coisa assim mais produzida. Desenho bastante, tento fazer de uma forma mais didática para que as pacientes entendam o que está sendo, né, colocado, quais tratamentos que estão fazendo. É muito comum, às vezes, as pacientes vão em outro médico, recebe lá a receita e vai entender o que é para ser tomado, da forma que vai agir pela internet. Então, a ideia do canal é desmistificar um pouco desses tratamentos, falar um pouco sobre opções de tratamento lá no canal no YouTube. Só digitar lá Gineflix, que tem vídeo lá desde 2019. Poxa, que bom, doutor. Foi uma honra poder atendê-lo aqui, né, no nosso bate-papo De Olho na Saúde. Quero que o senhor deixe o seu recado final para quem está nos assistindo, né? E fale um pouquinho, porque o nosso programa, infelizmente, chegou no final. Eu que agradeço o convite e faço aí um apelo para que as pacientes, né, lembrem de não só dessa parte estética, mas de cuidar das patologias ginecológicas que cada vez estão ficando mais frequentes. A gente tem o câncer de mama, a endometriose. Então, procurar fazer os exames de rotina, procurar ir no ginecologista do posto de saúde ou com o seu médico que já te acompanha, para que não seja tarde quando você descobre um diagnóstico e outros problemas. E sempre, né, procurar a ajuda de um especialista quando for definir seus tratamentos, evitar usar contraceptivo que a amiga toma, porque quando acontece um problema, isso é muito chato, é muito difícil para a família e para o médico também. Ninguém gosta de ficar dando notícia ruim. E o melhor caminho sempre é prevenir esses problemas. Perfeito. Finalizo agradecendo sempre o seu carinho, a sua audiência, dizendo que a Home é a nossa parceira aqui no nosso estúdio. Um abraço a todos e, se Deus quiser, veremos na próxima quinta-feira. Fiquem com Deus e uma boa noite a todos.